Olá, pessoal! Novamente na nossa parte teórica, do nosso curso de massagem terapêutica, eu vou estar falando agora para vocês um pouco de um assunto bem importante e que se trabalha muito na parte da massagem terapêutica, que é a aplicação do calor e do frio. Quando aplicamos bolsa de água quente, quando aplicamos gelo. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu já vou mostrar no início, as bolsinhas que a gente tem de gel, de vários tamanhos, de vários modelos. Essa bolsinha eu guardo ela no congelador e eu trabalho com ela com o frio, aplicação de frio. Eu tenho essas aqui que eu posso aplicar tanto no calor quanto no frio. Eu tenho aqui a abertura da bolsa, né? Então eu coloco a água quente. Eu tenho que lembrar, pessoal, que eu sempre vou ter que estar enrolando a minha bolsa numa toalha e depois fazendo a aplicação. Sendo que também eu preciso estar manuseando ela, colocando a mão para ver se ela está numa temperatura suportável. A gente sempre tem que lembrar que a sensibilidade das pessoas varia de pessoa para pessoa. Então, nem sempre aquilo que pode ser muito quente para um vai ser mesma temperatura para outro. Então, muito cuidado na aplicação. Agora eu vou estar explicando para vocês alguns detalhes teóricos da aplicação do calor e do frio. Então, mostrando mais uma vez, essa aqui eu posso usar essa bolsinha que ela vai a água quente aqui. Tem umas que eu consigo colocar até o gelo aqui, tá, pessoal? Eu falei frio, aplicação de frio, porque eu também consigo colocar gelo aqui. Fechar bem, ver se está bem fechada para não ter o perigo da água quente tá vazando. E eu tenho então para o frio as bolsinhas de gel. Eu acho bem interessante estar usando, então separando essas aqui para o uso do calor e essas aqui para uso do frio. Essas aqui a gente pode mantê-las sempre no congelador em casa e quando tiver necessidade então da aplicação, pode estar usando ela para aplicar na parte que for necessária. Então vamos lá, a parte teórica nos diz o seguinte: a regulação da temperatura do nosso corpo é feita pelo hipotálamo, que é uma glândula. A disseminação do calor se dá pelas células anteriores do hipotálamo, que provocam a vasodilatação. Então, o que seria vasodilatação? Os nossos vasos sanguíneos, com a aplicação do calor, eles se dilatam, eles ficam maiores, dilatam, vasodilatação. Enquanto que a vasoconstrução se dá pelas células posteriores do hipotálamo. Exemplo, em um ambiente quente, através das glândulas superiores, ocorre o resfriamento do corpo. E em um ambiente frio, os músculos se contraem, conservando o calor corpóreo interno. Então, o que é muito habitual? Quando a gente está com frio, quando a gente está num local frio, está sentindo frio, a gente contrai, os nossos músculos se contraem. Quando a gente está num calor, os nossos vasos dilatam. Frio contrai, calor dilata. Então é bem fácil para entender toda a compreensão de quando se aplica o calor e quando se aplica o frio, tendo por base isso. No calor, a gente sente calor, nossos vasos sanguíneos se dilatam. No frio, nossos vasos sanguíneos se contraem. Então dá para ter essa sensação de que tu fica com aquele frio, a mesma coisa acontece com os nossos vasos sanguíneos. A temperatura, ela varia de uma pessoa para outra, como eu falei anteriormente. Uma região da pele mais fina é mais sensível, enquanto uma região mais grossa e mais exposta, ela suporta
uma temperatura mais alta. É importante fazermos aplicação de calor e frio dentro dos limites seguros de temperatura, pois dentro desses limites se ultrapassar esses limites, podem ocorrer danos no tecido, né? Danos da pele. Então, logo, tanto o frio quanto o calor, ele vai estar afetando e vai dar problema no nosso tecido, na nossa pele. Devido isso a umas partes mais sensíveis ou pelo uso excessivo mesmo, tanto do calor ou do frio. Bom, o que acontece quando eu uso o calor? Eu já falei um pouco anteriormente do que acontece quando o uso do calor. O calor expande, né? Então, o que ocorre? Como a gente já falou, uma vasodilatação. O sistema circulatório, ele abre, ele se dilata, ele fica maior. Então, logicamente, a viscosidade do sangue, a textura do sangue, ela é diminuída, o sangue fica mais fluídico. Logo, com isso, a circulação, ela acaba ficando, o fluxo entra numa velocidade maior, porque os vasos dilataram, o sangue, ele perdeu um pouco da viscosidade, logo, a velocidade que ele vai passar pelo nosso corpo, pela nossa corrente sanguínea, vai ser mais rápida. Aplicação do frio, totalmente o contrário. Vocês vão conseguir ver que é totalmente o contrário. A aplicação do frio, ela então vai provocar uma vasocontrição. O que é? Vai se contrair. Os vasos vão se contrair. Após, vai ocorrer uma diminuição do metabolismo tecidual da área afetada, através de menos consumo de oxigênio. Então, um é o contrário do outro. Calor dilata, frio contrário. Agora nós vamos ver quando a gente vai aplicar o frio e quando a gente vai aplicar o calor dentro desses parâmetros que eu expliquei para vocês. Bom, local frio, quando eu vou aplicar a bolsinha de gel ou então os cubos de gelo, lembrando sempre, não esquecendo, sempre envolto a uma toalha, um tecido, alguma coisa. Nunca vou colocar diretamente da pele. Então, quando eu vou colocar a bolsinha ou os cubos de gelo? Após contusões, entorses, luxações, para limitar o consumo de líquido ao menos por 12 horas. Então, o que acontece? Quando eu acabo colocando a bolsinha, eu vou fazer o quê? Uma contrição dos vasos sanguíneos. Logo, o sangue não vai fluir muito e eu vou acabar diminuindo o edema, que no caso foi ocasionado por uma entorse, por uma luxação. Em hemorragias eu também vou usar. Por quê? Porque logo com o vasocontrição, eu vou contrair os vasos sanguíneos e eu vou estancar o sangue. Vocês conseguem compreender a diferença do frio e do calor? Se eu tiver um sangramento e eu colocar uma bolsa de água quente, o que eu vou estar fazendo? Meus vasos sanguíneos vão dilatar, o sangue vai ficar mais fino e a velocidade vai acelerar. Se eu já tenho uma hemorragia com uma bolsa de água quente, com o uso do calor, eu vou acabar piorando toda a situação. Então, eu vou ter que estar usando a compressa fria para estancar o sangue. O frio eu também vou usar como anestésico antes de uma massagem. A pessoa está com muita dor, eu vou estar colocando então a bolsinha de gel ou gelo para poder fazer com que a região ela fique mais dormenta, ela fique mais quase sem sensibilidade por causa do frio e eu consigo estar fazendo uma massagem melhor.
O uso prolongado de frio pode causar a formação de cristais de gelo nos tecidos e lesões, ou causar a morte da célula. Então, a gente tem que colocar no mínimo, ou a duração vai ter que ter de 20 a 30 minutos. Eu não posso estar colocando, porque como a gente comentou, eu tenho lesão na pele com o calor e com o frio. Então não pensem que aplicando o frio eu posso estar aplicando à vontade. Não posso. O que vai ocasionar aquilo que eu falei. A causa da morte das células e uma lesão nos tecidos, por causa do efeito do frio. Agora, aonde a gente vai usar o calor, que é essa outra bolsa aqui que eu posso estar usando. O calor eu vou usar para aliviar uma dor crônica, uma dor nas costas, uma dor do nervo ciático. Eu vou estar usando a bolsa quente. Nos casos de edema, quando eu estou com manchas roxas e algum problema desse tipo, eu vou estar usando a bolsa quente. Inflamações, exemplo, furúnculo, que é muito comum. Então, a gente escutava falar, eu vou fazer compressas quentes. Na verdade, então, para que aquela inflamação, ela saia para fora, vou estar usando a bolsa ou a compressa quente. Espasmos musculares, na retenção urinária, na infecção urinária, para tudo isso eu vou estar usando então a bolsa quente. Para conforto também, né? Muitas vezes no frio, quando fica muito frio, as pessoas gostam de colocar nos pés. Ele é bom porque, voltando para o início para poder ter compreensão, quando eu coloco uma bolsa térmica para me aquecer no inverno, nos pés, o que eu estou fazendo? Eu vou estar fazendo tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. O vaso está dilatando, a viscosidade do sangue diminuindo, logo minha circulação vai estar fluindo melhor. Com ela fluindo melhor, o meu corpo logo vai estar mais aquecido. Então esta é a contribuição da bolsa térmica também no frio. É muito importante também a gente cuidar a forma que a gente vai estar usando. É importante lembrar que a aplicação do calor, então, ela causa o enfraquecimento, né? Porque é muito quente, ficando a pele mais sensível. A pele acaba ficando mais sensível. Cuidado também com idosos, com crianças, eles são mais suscetíveis a queimaduras. Então, todo cuidado é muito pouco, às vezes, para saber como que a gente tem que usar. E lembrando sempre, tanto a bolsa quente quanto o gel ou o gelo, ele vai ter o mesmo problema se usado de forma indevida. Então, repitam, olhem várias vezes esse vídeo e vejam nos polígrafos que vão ser enviados da parte teórica também, aonde vocês podem estar usando com mais segurança o frio ou o quente. Voltamos logo em seguida com mais uma parte da nossa teoria.